Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho da Igreja Unida uma igreja forte, uma igreja preocupada em ajudar e uma igreja cheia de amor por aqueles que chegam aqui. Venha para a Unida! Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. Essa igreja é uma igreja acolhedora, ela é uma igreja histórica, uma igreja que vai completar 120 anos, mas é uma igreja que quer ser atual na sua mensagem, no seu acolhimento e na sua relevância para com a sociedade. Venha para a Unida! Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. A Igreja Unida é uma igreja muito séria, ela leva os trabalhos para Deus muito a sério. Ela tem diversos trabalhos, desde as crianças até para os idosos. Então ela é uma igreja realmente muito chamativa, uma igreja acolhedora e é uma igreja muito relevante aqui na nossa cidade. Venha para a Unida! Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. Queridos amigos, que alegria imensa recebê-los aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Uma igreja bíblica, unida e relevante, onde você pode ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus e ser transformado pela Palavra de Deus. Venha para a Unida! A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido amigo, querido irmão, querida irmã, querida amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez no Cada Dia São Paulo. Esse programa que prega a palavra de Deus para abençoar o teu coração. O Cada Dia São Paulo é uma parceria da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja bíblica, unida e relevante. E hoje nós vamos meditar no texto da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se eu lhe fizesse a pergunta nessa tarde, você é verdadeiramente um discípulo de Cristo? Qual seria a sua resposta? Ora, pois, para saber o que significa ser um discípulo de Cristo, você precisa olhar para as Escrituras. Nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus em um momento apoteótico do seu ministério. Depois de pregar um dos maiores sermões da história, o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus desce e entra na cidade de Cafarnaum. Ali ele cura o servo de um centurião. Ali ele cura um leproso. Ali, querido, ele faz muitos milagres na porta da casa de Pedro, prega uma mensagem maravilhosa e nós vemos um grande avivamento espiritual. E talvez os discípulos pudessem pensar que Cafarnaum seria a capital da manifestação do reino de Deus. Jesus curou naquele dia até a sogra de Pedro. E quando todos pensavam que permaneceriam ali, Jesus chama os seus discípulos para que entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar
da Galileia. Quando ele faz isso, um homem diz, escriba, bem preparado, diz, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus responde a ele, as raposas têm seus covis, as aves dos céus o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E aquele homem que era um escriba tremendamente preparado, talvez desejado pelos colegas do colégio apostólico, não segue ao Senhor Jesus, porque ele amava demasiadamente a comodidade. Outro diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus diz a ele, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e segue-me. E a Bíblia diz então no versículo 23, que entrando eles no barco, os seus discípulos o seguiram. Ao olhar para seus discípulos seguindo ao Senhor Jesus no meio da tempestade, nós vamos aprender o significado de seguir a Cristo. E talvez você se pergunte, pastor, o que significa seguir a Jesus Cristo? Em primeiro lugar, o nosso texto diz, significa navegar no meio da tempestade. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus entraram no barco. Os verdadeiros discípulos seguem a Jesus. E eis que ele foi descansar no fundo do barco e sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus colocou seus discípulos no barco e os levou para o meio da tempestade. Enquanto ele, na sua humanidade, descansa por causa de um dia intenso de trabalho, aqueles homens que eram homens do mar se veem tremendamente angustiados. A onda jogava um barco para um lado, para o outro, e nós imaginamos ondas gigantescas caindo sobre o barco, a ponto de quase parti-lo ao meio, e os discípulos estão desesperados. Mas não nos esqueçamos, o Senhor está no barco. Ainda que pareça que está dormindo, o Senhor está no barco e Ele é o Senhor da tempestade. Com esse texto nós aprendemos que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Talvez você segue o Senhor Jesus com fidelidade e dificuldades têm assolado a sua vida. Lutas têm batido a porta da sua casa e você, tentado, muitas vezes se pergunta, será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Querido, não duvide do seu compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Em Filipenses 1:29, o apóstolo diz que o Senhor nos deu a graça de não somente crermos em Cristo, mas padecermos por Ele. Toda vez que você fizer a obra de Deus com fidelidade, ela será realizada debaixo de luta, debaixo de angústia, debaixo de perseguição, e você não pode desanimar. Pense no próprio Senhor Jesus. Lembre-se dele naquele dia no Getsêmani. Ele já sente o peso da ira do Deus eterno que vai cair sobre ele na cruz. E ele chama seus 3 melhores amigos para orarem com ele. E eles o abandonam. E ele pede ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E 3 vezes ele faz a mesma oração ao Pai. E enquanto ele ora, ele transpira grandes gotas de sangue. E vem um anjo do céu para consolá-lo. E depois, então, de um tempo de oração, ele se levanta. Pergunta para os seus amigos, vocês ainda estão dormindo? Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus está resoluto, mas ele passou grande sofrimento por amor de você e por amor de mim, e deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Preste atenção, seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Ainda que você viva dias de angústia, luta, dificuldade, não se desanime. O seu Senhor, que deu a vida na cruz por você, enfrentou grande luta. E Ele diz que Ele já venceu o mundo. Que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele nos dá a sua paz. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Mas talvez você pergunte, pastor, o que significa seguir a Cristo?
O texto da palavra nos diz que seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Ah, queridos, quando estão no meio da tempestade e o Senhor Jesus dorme placidamente no fundo do barco, os discípulos veem ondas gigantescas que parecem que vão destruir a vida deles. Eles acordam o Senhor, eles dizem: Senhor, acorda, nós estamos morrendo. Como diz o hino antigo, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Eles clamam a Jesus em oração. Querido, o sofrimento e a angústia têm o poder de nos matricular na escola da oração. E se você quer ser discípulo de Cristo Jesus, você precisa ter uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você o ouvirá falar com você por meio das Santas Escrituras. A Escritura é a revelação de Deus, é a palavra de Deus para o teu coração, e Deus fala com você por meio da sua palavra. Mas você pode falar com Deus por meio da oração. Na oração você adora o Senhor. Na oração você confessa os seus pecados. Na oração você clama a Deus por força para vencer as tuas lutas. Na oração Deus te fortalece e te abençoa e te enche de paz e de alegria quando você invoca a presença dEle. Na tempestade os discípulos são obrigados a invocar o Senhor Jesus. Se você é discípulo de Jesus e enfrenta uma grande tempestade, não perca a oportunidade de dobrar os seus joelhos e invocar a presença de Jesus. Queridos, no final do século XX, eu tive a oportunidade de ouvir o grande pregador, reverendo Wilson de Souza Lopes, que já está com o Senhor Jesus, pregar um sermão na cidade de São Paulo, no qual ele dizia: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, se você quer ser cheia da presença de Deus, se você quer transbordar da graça do Senhor Jesus, se você quer ter força para enfrentar as suas lutas, dobre os seus joelhos, clame a presença de Deus, invoque o Senhor em oração. Clame a intervenção de Deus em sua vida. Ele ouvirá a sua oração, Ele abençoará a sua vida, Ele te responderá em nome do Senhor Jesus. Invoque a presença de Deus em oração. Houve um pastor que foi usado no avivamento na Escócia no século XIX. Ele era um pastor chamado Robert Murray M'Cheyne. M'Cheyne foi um homem de muita oração. Ele era um grande teólogo. Estudou com Horatius Bonar, era amigo de Andrew Bonar, os melhores teólogos da Escócia. Mas ele era um homem de uma vida tão piedosa e de tanta oração, que alguns historiadores dizem que quando ele saía da sala do lado do púlpito para pregar ao seu povo na igreja, só de olhar para ele e ver nele um homem cheio do Espírito Santo e cheio da seriedade de Deus, a igreja já começava a chorar. Querido amigo e irmão, Robert Murray se dedicou totalmente à obra do Senhor, a ponto de vir a falecer com 29 anos de idade, depois de experimentar um avivamento em sua igreja. No início do século XX, alguns grandes pregadores americanos foram visitar a igreja de Robert Murray na Escócia. E lá estava o antigo zelador, agora um homem já de idade, que era jovem como o Robert Murray ali estava. E um pastor perguntou ao zelador qual era o segredo do êxito do ministério de Robert Murray M'Cheyne. E então o zelador da igreja levou aquele pastor ao gabinete pastoral e disse a ele: sente-se nessa mesa, coloque sua cabeça em suas mãos e agora ore. E agora chore, e agora ore, e agora chore, e agora ore, e agora chore. E então ele levou aquele pastor ao púlpito da igreja de Dundee, na Escócia, e diz: agarre este púlpito, e agora ore, e então ore, então chore, então ore, então chore, então ore, então chore. Querido amigo e irmão, você é discípulo de Jesus, e talvez você se acostumou com a tranquilidade da sua vida. Por isso o Senhor te levou para o meio da tempestade, para que você volte a depender de Deus, para que você clame a presença do Senhor em oração, para que você entenda o que Jesus disse, que Ele é a videira e você é ramo, e quem estiver ligado nele, esse dará muito fruto, porque sem Ele você não pode fazer exatamente nada. Então aproveite este tempo de tribulação e invoque a bênção do Senhor, porque quem é discípulo de Jesus Cristo está matriculado na escola da oração. Que Deus abençoe a tua vida de oração, que você cresça espiritualmente através da tua vida de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você me pergunte: querido pastor,
O que significa seguir a Cristo? O texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. Ele já nos disse que é navegar no meio da tempestade e matricular-se na escola da oração. Mas o que significa seguir a Cristo? O Senhor Jesus responde que é vencer o medo pela fé. O que significa seguir a Cristo? Vencer o medo pela fé. O Senhor Jesus se desperta no fundo do barco e diz àqueles homens: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Querido, essa palavra usada para tímido no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra fobia no português. O que Jesus pergunta para eles é literalmente: por que vocês estão morrendo de medo? E ele mesmo dá a resposta: homens de pequena fé. Eles estão morrendo de medo no meio da tempestade. Ainda que o Senhor da tempestade esteja no barco da vida deles, eles morrem de medo porque eles não creem no poder, na bondade, na soberania, na grandeza do Senhor Jesus. Querido, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Talvez Deus te levou para o meio da tempestade, para que você entenda que você não pode vencer com a sua própria força. Você não pode vencer por meio dos seus relacionamentos. Você não pode vencer por meio dos títulos que adquiriu. Você precisa crer na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário para ser salvo por Ele. E você precisa crer no Senhor para ter vitória nos problemas que você está enfrentando nesse momento. O Senhor te colocou numa situação na qual você só pode crer no Senhor e depender dEle para esperar o livramento que vem lá do alto. Então, querido, ao ouvir essa mensagem, se você não tem crido, peça perdão ao Senhor pela sua incredulidade. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer no Teu cuidado, eu quero crer na Tua bênção, eu quero crer na Tua palavra, eu quero crer na Tua direção, eu quero crer na Tua provisão. Querido, vença o medo pela fé. Certa feita eu conheci um pastor que Deus usou para construir uma grande igreja. Aquele homem de Deus teve um ministério abençoado no lugar em que Deus o colocou. Enquanto ele estava construindo aquela igreja, Deus a levantou até o momento do acabamento. Irmãos da igreja já tinham emprestado 250 mil, 300 mil reais, e chegou um dia que aquele pastor não tinha mais recursos. E a igreja tinha recebido a promessa que receberia um dinheiro no fim daquela semana. E então o homem que dirigia a obra autorizou o tesoureiro da igreja a dar um cheque no valor de 60 mil reais. Na sexta-feira, o tesoureiro liga para o pastor às 3:30 da tarde. O banco fechava às 4, às 3 da tarde. Pastor, nós temos que pagar um cheque no valor de 60 mil reais. A nossa igreja nunca entrou no vermelho, o nosso nome nunca foi para o SPC e eu não tenho nenhum centavo. O senhor inventou essa construção, pastor. Se vire para levantar esse dinheiro. E o pastor disse àquela pessoa: eu não tenho dinheiro algum. Eu não tenho coragem de pedir mais nada para ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar e falar com quem manda em todas as coisas. E aquele pastor orou com aquela pessoa que estava a cargo da tesouraria às 3 da tarde. Quando foi 3h30, aquela pessoa que estava a cargo da tesouraria ligou para o pastor chorando e disse: pastor, caiu um cheque de 70 mil reais na conta da igreja. E o pastor disse: glória a Deus, paga a conta de 60 mil e nós ainda vamos virar com 10 mil no saldo. Louvado seja o Senhor. Mas ainda que o Senhor não tivesse providenciado o cheque e a igreja tivesse virado no vermelho, aquele homem de Deus tinha que continuar a crer no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ainda quando você enfrenta o câncer e talvez Deus não te deu a cura como resposta, você tem que continuar confiando em Deus. Ainda que você espere passar no concurso dos seus sonhos, e você se preparou, você estudou e você não passou, você tem que continuar a confiar na bondade de Deus.
Porque ainda que as coisas não aconteçam do jeito que você deseja, o seu Senhor está no controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Na sua palavra, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez o seu sonho foi frustrado, talvez a sua esperança não foi concretizada, talvez o seu desejo não aconteceu, mas você tem que confiar que o seu Deus é um soberano bom. É como Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ah, querido, se Deus já deu Cristo Jesus na cruz do Calvário, por amor de você, Ele vai deixar de cuidar de você? Então, tudo o que acontece com a tua vida é exatamente o melhor que poderia acontecer. Ainda que você esteja no meio da tempestade, e ainda que Deus não responda como você espera, continue crendo, porque o Deus que te ama e deu Jesus na cruz no teu lugar, cuida de você, conduz os teus passos, abençoa a tua vida e te leva a bom termo para a sua glória. Que você vença o medo pela fé, pela graça de Jesus, que Deus te encha de fé, em nome de Jesus. Amém! Mas talvez você me pergunte, pastor, o que significa seguir a Cristo? Já temos ouvido que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade, é matricular-se na escola da oração, é vencer o medo pela fé. Mas o que mais haverá de significar seguir a Cristo? Preste bastante atenção. Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Jesus se levanta do barco e depois de repreender os discípulos, ele diz: mar, acalma-te, vento, emudece-te. Irmãos, a Bíblia não diz assim, mas eu imagino, parafraseando o texto, que Jesus se levanta e diz: mar, tranquilo. E no interior do nosso país, quando nós queremos dizer a alguém que se emudeça, nós fazemos assim. Mar, tranquilo, vento. E o mar se acalmou e o vento parou. E os discípulos, encharcados de água, que tinham medo da tempestade, agora estão perplexos, amedrontados, temerosos, olhando uns para os outros, dizem: uau! Quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? Queridos, eles são surpreendidos pela perplexidade. Jesus os leva para o meio da tempestade para mostrar a sua glória, para mostrar que ele tem poder sobre o vento, sobre o mar e sobre tudo que existe, e que no seu tempo ele realizará todas as coisas para a sua própria glória e para o nosso bem, e que em todas as lutas ele se mostrará como aquele que tem o poder de calar o vento, de acalmar o mar. Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Quando você segue a Jesus, você não está no controle, mas prepare-se para ser surpreendido, porque as coisas não acontecerão do jeito que você espera, mas acontecerão do jeito que Deus quer. E quando Ele fizer tudo, você dirá: uau! Quem é como Jesus, que até o vento e o mar o obedecem? Foi sempre assim com o Senhor Jesus. Antes que ele nascesse, quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias velhinho, para dizer que ele e Isabel serão pais do profeta, que será o profeta que prepara o caminho do Senhor, Zacarias não creu e por isso ficou mudo. Maria, quando recebe a visita do anjo, e o anjo diz a ela: alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo, e diz que ela achou graça diante de Deus, e ela vai ser a mãe do Filho de Deus. Ela diz: como será isso? Pois eu não tenho contato com homem algum. Ela fica perplexa.
Depois José, quando fica sabendo que a sua amada, a mulher mais piedosa de Nazaré, está grávida e o filho não é dele, ele quer abandoná-la para que ela não corra risco de ser apedrejada, e ele fica então com a fama de que a engravidou e fugiu. E quando ele está pensando fazer isso, o anjo do Senhor lhe aparece em sonho e lhe disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José, querido amigo e irmão, recebe Maria como sua legítima esposa e se casa com ela, perplexo com a ação de Deus. Quando os discípulos esperavam que Jesus expulsasse os romanos de Jerusalém, ele os encheu de perplexidade. Quando ele foi à cruz, eles esperavam um Messias que destruísse os romanos, mas ele destruiu o inferno, o diabo e a morte, quando deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Querido, que o Senhor te surpreenda. Crê em Jesus e você será surpreendido e você vai dizer: uau, quem é como Jesus, que até o vento e o mar o obedecem? O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade, matricular-se na escola da oração, vencer o medo pela fé, viver à beira da perplexidade. Que você seja surpreendido pelo Senhor. Reconheça que Deus é santo, peça perdão pelos teus pecados, creia que Jesus Cristo morreu na cruz no teu lugar, receba-o como teu Senhor e Salvador, e você será surpreendido, porque Ele vai te dizer: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a salvação em Cristo Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.